Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. Baruque, capítulo 1. Eis o texto do livro escrito por Baruque, filho de Neerias, filho de Maasias, filho de Sedecias, filho de Assadias, filho de Elcias, na Babilônia, no 5º ano, 7º dia do 5º mês. Decorria o tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e a haviam incendiado. Leu Baruque este livro em presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que para tal fim se reunira, dos nobres príncipes reais, anciões, e de quantos residiam na Babilônia, às margens do rio Sud, desde os mais simples até os mais elevados. Ao ouvi-lo, puseram-se todos a chorar e a jejuar, orando ao Senhor. Fizeram em seguida uma coleta de dinheiro de acordo com as posses de cada um. E o produto enviaram a Jerusalém ao sacerdote Joaquim, filho de Elcias, filho de Salom, assim como os outros sacerdotes, e a quantos ainda com ele encontravam na cidade. No 10º dia do mês de Sivan, Baruque já havia recuperado os utensílios da casa do Senhor, que haviam sido levados por ocasião da pilhagem. A fim de devolvê-los à terra de Judá, eram objetos de prata, feitos a mandado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, juntamente com os príncipes, os artífices, os principais e o povo, eis o que escreveram: Servi-vos do dinheiro que vos enviamos, a fim de comprar vítimas para os holocaustos, os sacrifícios expiatórios e para o incenso. Preparai também oferendas que poreis sobre o altar do Senhor, nosso Deus. Orai pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, a fim que elas sejam como uma vida celeste na terra. Que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos, para que vivamos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seu filho Baltazar, e que a eles sirvamos por longos dias e gozemos de seus favores. Rogai também ao Senhor, nosso Deus, por nós, porque pecamos contra ele, e sua cólera ainda não se desviou de nós. Tomai conhecimento desse livro que vos enviamos, para que dele façais a leitura pública no templo, nos dias de festa e de assembléia religiosa. Eis o que direis: o Senhor nosso Deus é justo, nós, porém, devemos hoje corar de vergonha, nós homens de Judá e habitantes de Jerusalém, nossos reis e príncipes, sacerdotes, profetas e nossos pais. Porque pecamos contra o Senhor, nós lhe desobedecemos, recusamo-nos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e a seguir os mandamentos que nos deu. Desde o dia em que o Senhor tirou o nosso país do Egito até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor, nosso Deus. Em nossa leviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Por isso, como agora o vemos, persegue-nos a calamidade, assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés, seu servo, quando este fez com que saíssem do Egito nossos pais, a fim de nos propiciar
proporcionar uma terra de que emana leite e mel. Contudo, a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração. Servimos a deuses estranhos e praticamos mal entre os olhos do Senhor nosso Deus. Baruque, capítulo 2. Assim sendo, pôs o Senhor em execução a ameaça que contra nós havia pronunciado e contra os nossos chefes que governam Israel, os nossos reis e príncipes, e todo Israel e Judá. A ameaça de lançar sobre nós calamidades tais como nunca sobre o céu ocorreram semelhantes ao que passou em Jerusalém. Foi visto realizar-se o que na lei de Moisés se encontra: chegar cada um de nós a comer a carne do filho ou da filha. Entregou-os aos domínios de todos os reinos que nos cercavam, e os tornou objetos de opróbrio e maldição para todos os povos em cujo meio o Senhor se havia dispersado. Assim passaram a ser súditos em lugar de senhores, porque cometemos o pecado contra o Senhor nosso Deus, e lhe desatendemos a voz. O Senhor nosso Deus é justo, nós é que hoje devemos corar de prejo, assim como nossos pais. Aconteceram todas as calamidades de que nos ameaçaram o Senhor, e nós não tentamos abraçar a cólera do Senhor contra nós, renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração. E assim o Senhor, que velava pela calamidade, desencadeou-a sobre nós. Todavia o Senhor é justo em todos os acontecimentos que nos impôs, porque nenhuma atenção prestamos ao seu aviso, que consistia em seguir os mandamentos que o Senhor nos havia imposto. E agora, Senhor, Deus de Israel, que fizeste sair vosso povo do Egito pela força de vossa mão, com milagres e prodígios feitos por um efeito de poder de vosso braço, que criastes um nome até hoje. Pecamos, é verdade, e procedemos como ímpios. Senhor nosso Deus, praticando o mal contra vossos preceitos, dignai-vos desviar de nós a vossa cólera, porque não passamos de uns poucos restantes entre as nações, pela quais nos dispersastes. Atendei, Senhor, a nossa prece suplicante, e por vosso amor, salvai-nos. Fazei-nos encontrar o perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram, a fim que o mundo saiba que vós sois o Senhor nosso Deus. Porventura não é vosso nome que provém de Israel e de sua linhagem? Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós lá do alto, de vossa morada santa, e atendei a nossa voz. Inclinai vossos ouvidos, Senhor, a fim de nos ouvir. Abri vossos olhos e volvei-os sobre nós. Não são os mortos da morada subterrânea, cujo sopro se lhe desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor e louvam sua justiça. E sim a alma viva, por mais acabrunhada que esteja de tristeza, aquele que caminhando curvado e esfalfado, o olhar desfalecido e a alma a penar de fome, esses vos rendem glória e vos louvam a vossa justiça, ó Senhor. Não é em nome dos méritos de nossos pais e reis que vos apresentamos nossa súplica, Senhor nosso Deus. Pois é com razão que desencadeastes sobre nós a vossa cólera e furor, como o predissestes por intermédio dos profetas vossos servos. Eis o que diz o Senhor: dobrai a cerviz e servi ao rei da Babilônia, assim ficareis na terra que dei aos vossos pais. Se não atenderdes ao aviso que vos deu o Senhor, vosso Deus, de submeter-vos ao rei da Babilônia, farei calar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo, o cântico do noivo e da noiva, e a terra inteira se transformará em deserto inabitável. Não escutamos, entretanto, o vosso apelo para que nos submetêssemos ao rei da Babilônia, e executastes a ameaça que haveis ordenado. Proferissem os profetas, vossos servos, de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas. E lá estão eles, expostos ao calor dos dias e ao frio da noite.
após a morte de nossos pais no sofrimento cruel da fome, da espada e da peste. Assim foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá que reduzistes o povo que vos recebeu o nome ao estado em que hoje se encontram. E ainda foi pela vossa bondade e misericórdia, Senhor nosso Deus, que agiste conosco, como o declarastes por intermédio de vossos servos Moisés, no dia em que impelistes a gravar por escrito a vossa lei na presença dos israelitas. Se não escutardes a minha voz, esta grande e vasta multidão será reduzida a um punhado de homens entre as nações, pelas quais os dispersarei. Bem, sei que não me escutam, é um povo recalcitrante. Contudo, a terra do exílio tornarão a peito esse caso. Reconhecendo que sou o Senhor e Deus, eu lhes darei então um coração apto a compreender e doces ouvidos. E lá na terra do exílio eles me renderão louvores e se hão de recordar de meu nome, ante a lembrança do destino de seus pais que pecaram contra o Senhor, renunciando às suas obstinações e ao seu perverso proceder. Eu os trarei então para a terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Dela retornarão posse, e eu lá os multiplicarei, e seu número não mais diminuirá. Com eles estabelecerei eterna aliança e serei seu Deus, e eles serão meu povo, e jamais expulsarei Israel, meu povo, da terra que lhe outorguei. Baruque, capítulo 3. Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama por vós. Escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Não tomeis em conta os crimes de nossos pais. Lembrai-nos, apenas desta hora, do poder de vosso nome. Sois, ó Senhor, nosso Deus, e nós queremos louvar-vos. Senhor, por esse motivo é que nos inspirastes o temor a vós e a necessidade de vos invocar. Agora, em nosso exílio, vos louvamos, já que nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais, que contra vós pecaram. Olhai, aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objetos de opróbrio e de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais que haviam abandonado o Senhor, nosso Deus. Escuta, Israel, os mandamentos da vida. Medita a fim de aprendas a prudência. De onde vens, Israel? De onde vens que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo, qual cadáver, e és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciastes a fonte da sabedoria. Se houvesse caminhado pelas sedas de Deus, poderia habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força, a inteligência, a fim que saibas, ao mesmo tempo, onde se encontra a vida longa e a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios? Onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra e brincavam com as aves do céu, que entesouravam prata e ouro em que os homens confiavam e cujos bens são inesgotáveis? Onde estão aqueles que trabalham a prata com dificuldade? Nada resta de suas obras. Desapareceram, desceram à habitação dos mortos e outros subiram ao lugar deles. Os mais jovens viram o dia e a habitação a terra. Não descobriram, porém, o caminho da sabedoria, nem conheceram a senda que a ela conduz. Também seus filhos não alcançaram, e longe permaneceram de seu caminho. Dela não se ouviram falar em Canaã, nem foi vista em Temã. Mesmo os filhos de Agar, à procura de prudência terrestre, e os negociantes de Merca e Temã, os amigos de provérbios e os desejos de prudência, não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre sua pista. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus, como é vasta a extensão de seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla e ilimitada.
Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estruturas imensas e almas de guerreiro. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria, e por falta da sagacidade pereceram vítimas da própria astúcia. Quem escalou o céu a fim de procurar sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e a adquiriu a preço de ouro mais puro? Ninguém conhece o caminho que ela conduz, nem sabe a pista que lá possa levar. Somente aquele que tudo sabe a conhece, e por efeito de sua prudência a descobre. Alguém que criou a terra para tempos que não findam, aquele que de animais os povoou, aquele que lança o relâmpago e faz brilhar, que o chama e ele, branindo, obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram, e as chama e respondem: aqui estamos. E jubilosos refugem para seu Criador. É Ele o nosso Deus, com Ele nenhum outro se compara. Conhece a fundo os caminhos que produzem a sabedoria, galardoando com ela Jacó, seu servo, e Israel, seu favorecido. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens.